Oi, galerinha! Josefa Nunes com vocês, dando continuidade à nossa aula de ciências. Capítulo 6, livro 2, unidade 2, além das células, níveis de organização dos seres vivos. Na aula passada, a gente estudou o quê? Estudou desde o começo das formações das células, que essas células elas se unem e formam tecidos, e a gente começou a estudar tecido epitelial, não foi isso? A gente concluiu o tecido epitelial e na aula de hoje a gente vai dar continuidade estudando os tecidos, só que tecido conjuntivo, beleza? Bom, os tecidos são conjuntos de células com funções e propriedades específicas. Vocês já estudaram isso na aula anterior. Hoje a gente trabalha e a gente vai estudar tecido conjuntivo, tecido muscular e tecido nervoso. Os tecidos conjuntivos, eles são os tecidos mais abundantes, é o tecido mais abundante do corpo humano. Ok, mais abundante do corpo. Dentre as funções, ele é um tecido responsável pela sustentação, pela proteção e pela união de alguns órgãos. Ok. Quando eu digo responsável pela sustentação, é porque ele também dá apoio ao tecido muscular. E esse apoio, ele também está influenciando na sustentação do nosso corpo, ok? A proteção, quando eu digo tecido conjuntivo, ele também tem a função de proteção, porque é um tecido que ele tem a função de proteção de alguns órgãos do nosso corpo, inclusive da maioria deles. E também ele tem a função de união de alguns órgãos, de unir um órgão a outro. Vamos imaginar que ele está promovendo a união de órgãos do intestino, que a gente vai ver mais à frente. E, ao contrário do tecido epitelial, o tecido conjuntivo ele é um tecido formado por células separadas umas das outras. Lá no tecido epitelial, a gente viu uma característica que as células do tecido epitelial são células justapostas, são células unidas entre si com pouca presença de material intercelular. Já no tecido conjuntivo é contrário, é diferente. As células elas se encontram mais afastadas, mais separadas umas das outras e existe uma grande presença desse material intercelular que fica entre as células, ok? E aí a gente pode ter tecido conjuntivo sanguíneo, tecido conjuntivo adiposo, tecido conjuntivo ósseo, tecido conjuntivo cartilaginoso, que a gente vai discutir agora cada um deles. Bom, eu trago aqui para vocês uma tabela que vocês podem ficar confusos, meus queridinhos, mas não se preocupem. Vamos lá interpretar ela. Corta para mim. O tecido conjuntivo, ele pode ser, de acordo com as características ou com as interpretações, com as formas, ele pode ser tecido conjuntivo propriamente dito, tecido conjuntivo de propriedades especiais ou tecido conjuntivo de suporte. O tecido conjuntivo propriamente dito, eu posso dizer que ele pode ser tecido conjuntivo frouxo e tecido conjuntivo denso, onde tecido conjuntivo denso ele pode ser tecido conjuntivo denso modelado e tecido conjuntivo denso não modelado. Veja bem, o tecido conjuntivo frouxo, o que acontece? Ele preenche geralmente os espaços que não são ocupados por outros tecidos. E ele tem a função de apoiar e de nutrir as células epiteliais. E quando diz que ele é um tecido conjuntivo frouxo, é porque ele é um tecido que não apresenta organização nas formas de feixes e fibras. Ele é um tecido conjuntivo desorganizado, elas não estão organizadas em direções e da forma que estão aliadas umas sobre as outras. Então, por isso é chamado tecido conjuntivo frouxo. É porque é como se fosse um tecido conjuntivo desorganizado. Já o tecido conjuntivo denso, ele pode ser denso modelado também e denso não modelado. O tecido conjuntivo denso, ele é mais composto de fibroblastos e de colágeno. E quando ele diz modelado, é porque essas fibras, elas se organizam de uma forma, umas paralelas às outras, organizadas. E o não modelado também, assim como o tecido conjuntivo frouxo, ele não apresenta organização. Ele é constituído de fibras finas, fibras mais grossas, só que também de maneira que não segue uma única direção. É como se fosse também desorganizado.
contrário que o frouxo, além de desorganizado, ele preenche os espaços não ocupados por outros tecidos. O tecido conjuntivo de propriedades específicas ou de propriedades especiais, eu posso citar tecido conjuntivo adiposo, de tecido adiposo, que ele tem a função de quê? De armazenar gorduras. E aí ele funciona como uma reserva de gordura que vai ter diversas funções, desde fazer o controle da temperatura corporal, desde disponibilidade de energia em situações, digamos, adversas, ou que requer essa disponibilidade de energia. E tem o tecido conjuntivo também elástico, que o tecido conjuntivo elástico, o que acontece? Ele apresenta mais fibras de colágenos. Também tem a função de que estar presente de promover movimentos e limites. É um tecido que geralmente está presente nas nossos tendões, que ligam um osso a outro, como se fosse, por exemplo, o tornozelo. Vocês conseguem movimentar o pé até um certo limite. Então, a gente tem um tecido conjuntivo elástico. O tecido conjuntivo reticular ou hematocitopoético ou hematopoético, que é um tecido conjuntivo que ele tem a função de quê? Ele é responsável pela produção das células sanguíneas. E a gente ainda tem o tecido mucoso, que é um tecido que apresenta um aspecto gelatinoso, que a gente pode encontrar ele no cordão umbilical, ou então na polpa jovem de um dente, que tem a função de nutrir células também do tecido epitelial, desse tecido mucoso. O tecido conjuntivo ele ainda pode ser classificado também como tecido conjuntivo de suporte, que é o tecido cartilaginoso, que é um tecido que não apresenta vasos sanguíneos. Ele é nutrido pelo tecido conjuntivo que está ao seu redor, que não seja tecido conjuntivo cartilaginoso. E o tecido ósseo, que é um tecido rígido devido à presença de minerais, que mineralizam esse tecido e formam essa característica dura do nosso osso, que tem pra gente a função de suporte, tecido conjuntivo de suporte. Ok? Então aqui a gente tem tecido conjuntivo. O tecido muscular já é um tecido que apresenta células alongadas e que podem se contrair e relaxar, causando os movimentos do corpo. À medida que vocês fazem esse movimento no braço, que vocês peguem uma pessoa para abraçar, o que vocês conseguem perceber quando vocês vão abraçar alguém? Que, olha, a gente tem um músculo que se contrai e um músculo que se relaxa. A gente tem o bíceps que se contrai e o nosso tríceps se relaxa. Quando a gente abre os braços, que a gente já abraçou aquela pessoa, o que acontece? O nosso bíceps ele vai se relaxar e o nosso tríceps vai se contrair. Então, o tecido muscular tem essa função, apresenta células alongadas que podem causar os movimentos do corpo. O tecido muscular, ele ainda pode ser tecido muscular estriado cardíaco. Olha o nome, estriado cardíaco. Cardíaco, coração. Então, o tecido muscular estriado cardíaco está presente no nosso coração. Tecido muscular estriado esqueléticos, que estão aí nos músculos do nosso corpo, que apresentam movimento voluntário. E os tecidos musculares não estriado. Esse tecido muscular não estriado, eu peço desculpa. O que acontece? Ele é um tecido liso. Agora eu vou trazer para vocês a diferença desse tecido muscular estriado e tecido muscular não estriado. O tecido muscular estriado, ele apresenta como se fossem estrias em suas fibras, saliênciazinhas. E o tecido muscular não estriado, o tecido muscular liso, ele não apresenta essas estrias, essas saliências. Ok? Geralmente, ele está presente no nosso intestino, tecido muscular não estriado. O tecido nervoso, ele já apresenta células especiais chamadas de neurônios,
que a gente já discutiu várias vezes sobre os neurônios nas nossas primeiras aulas, lá em Percepção do Mundo, onde vocês questionavam muito, professora, como que a gente consegue lembrar? Professora, como que eu não consigo me esquecer? Como que eu consigo reconhecer onde eu estou? Como que eu consigo saber que cheiro de que eu estou sentindo? E de olhos vedados, qual o sabor que eu tô provando? Alguma coisa do tipo. A gente não vai aprofundar dentro desses dois tecidos, porque a gente vai estudar eles posteriormente novamente. Então, o tecido nervoso, ele apresenta células especiais chamadas de neurônios, não esqueçam. E eles têm a função de quê? De captar estímulos, de transmitir estímulos. E aí, depois de transmitido esses estímulos, eles trazem novamente a resposta que o nosso cérebro traduz, que ele vai mandar pra gente de volta. O que eu tô querendo dizer? Seria a mesma coisa de vocês captam, digamos assim, vocês estão com frio, vocês sentiram um vento frio, ou triscaram em alguma coisa quente. E aí os neurônios eles vão levar esse estímulo lá até o cérebro, e o cérebro de vocês vai interpretar aquele estímulo e vai enviar uma resposta de volta. O que você tem que fazer? Se você está com frio, você vai ter que se aquecer, você vai ter que procurar um lugar para se aquecer. Se você está com calor, você vai precisar procurar um lugar mais resfriado, uma sombra, alguma coisa do tipo. Entendeu? E o mais legal desse tecido nervoso é que essas células elas não se renovam, entendeu? Com tanta facilidade. É mais fácil elas irem se desgastando. E esses tecidos, digamos assim, unidos, que eles podem se agrupar e se formar? Os tecidos, se agrupando, eles podem formar estruturas denominadas órgãos. E a maioria desses órgãos ela é constituída por mais de um tipo de tecido. Olha só, vamos recapitular lá desde a aula anterior. A gente tinha moléculas que formavam células. Essas células elas se unem, formam um grande conjunto, elas se juntam, se agrupam, e esse conjunto de células específicas, semelhantes, com as mesmas funções, formam um tecido. Esses tecidos eles se agrupam e formam estruturas denominadas órgãos. E aí, um órgão ele pode ser constituído de mais de um tipo de tecido. A gente vê aqui um exemplo onde a gente tem o estômago, que é formado por tecido muscular, tecido epitelial, tecido nervoso e tecido conjuntivo. O tecido muscular ele vai permitir ao estômago se contrair, misturando os alimentos com os sucos digestivos. O tecido epitelial ele vai revestir a cavidade do estômago, entrando em contato com o alimento e liberando os sucos digestivos. O tecido conjuntivo ele vai formar uma camada sobre o tecido epitelial, fornecendo a ele sustentação e nutrição, que é também uma forma de camada ao redor do estômago. E o tecido nervoso, ele está presente nos nervos que controlam o funcionamento do estômago, ok? E aí eu trago mais uma informação para vocês, que esses órgãos eles ainda podem formar conjuntos de vários órgãos e formar um sistema. O que é que eu quero dizer? Mas como assim? Vamos parar para pensar. Vamos imaginar aqui agora. A gente tem, então, vamos imaginar o nosso tecido digestório, o nosso sistema digestório, nosso sistema urinário, nosso sistema respiratório. São diversos órgãos. Nosso sistema digestório, a gente tem o quê? Esôfago, estômago, intestino grosso, intestino delgado. A gente tem fígado, pâncreas. É um conjunto de vários órgãos para formar um único sistema, que trabalham em conjunto e formam um sistema digestório. No nosso sistema respiratório, aí a gente vai ter o que? As narinas. A gente vai ter os pulmões, a gente tem a traqueia, a gente tem os brônquios, formando um sistema respiratório. Não é isso? No nosso sistema urinário, a gente tem quem? Rins, uréteres, bexiga e a uretra, formando o sistema urinário. Então, são vários órgãos que se unem, trabalham em conjunto, formando um sistema. E mais interessante ainda é que todos esses sistemas, eles trabalham em conjuntos para formar um organismo. E aí eu trago aqui para vocês, ó. Eu tenho o quê? Um sistema tegumentar, formado pela pele.
E aí dentro a gente tem o que? O sistema esquelético ou sistema ósseo, que dá sustentação a esse outro sistema tegumentar. Dentro do nosso corpo, no nosso organismo, a gente ainda tem sistema digestório, sistema cardiovascular ou sistema circulatório. A gente tem sistema respiratório, sistema nervoso e outros sistemas, como o sistema urinário. Todos esses sistemas unidos entre si, trabalhando em conjunto, formam um organismo. Da mesma forma também é as plantas. Como assim as plantas? As plantas, assim como os animais, elas são seres pluricelulares. Se são seres pluricelulares, são seres formados por mais de uma célula, que tem a célula como unidade estrutural e funcional. Não é isso? As plantas, elas também possuem células embrionárias e células diferenciadas, ou seja, especializadas também quanto à forma e função. E aí a gente tem, olha só, os órgãos de uma planta. Essas células, especializadas quanto à forma e função, elas podem se unir e formar os órgãos. Dentro desses órgãos, a gente pode citar a flor, a folha, o fruto, o caule e a raiz, que têm funções específicas. Vamos supor, a flor, ela tem a função de formar o quê? O fruto e promover a reprodução dessa planta. Não é isso? A folha ela tem a função de quê? Da transpiração celular, da respiração celular, da realização da fotossíntese. O fruto ele tem a função de proteger a semente que está em seu interior. E esse fruto é originado da flor. O caule tem a função de sustentação das folhas, dos frutos, sustentação da planta. E a raiz, ela tem a função de fixação dessa planta e da absorção também de nutrientes. Ok? Resumindo tudo, a gente sabe que no nosso corpo é possível identificar diferentes níveis de organização que atuam nos processos vitais. Podemos resumir essa organização por meio do seguinte esquema. As células, que são formadas por moléculas, elas se unem, células do mesmo tipo, células específicas, células semelhantes, e formam os tecidos, que dão origem a tecidos. Esses tecidos, eles podem se unir novamente, se agrupar, se especificar e formar e dar origem a órgãos. Esses órgãos, eles unidos entre si, trabalhando em conjunto, diversos órgãos diferentes, eles podem dar origem a sistemas. E esses sistemas presentes nos seres vivos, trabalhando também em conjuntos, se unem, se organizam e dão origem a um organismo. Olha que legal, olha que bonitinho. Então isso é todo o conteúdo que o capítulo 6 ele retrata, que além das células a gente tem uma grande diversidade. Os níveis de organização dos seres vivos, que a gente tem células, essas células formam os tecidos formam os órgãos formam os sistemas e os sistemas constituem um organismo. Com isso, a gente acaba o capítulo 6 do livro 2 de vocês, e aí eu vou deixar para vocês resolverem as atividades do livro Sai Ciências, livro 2, página 8, 11, 16, 19, página 20, 23, 24 e 25. E também as atividades do livro de atividades suplementares de ciências do capítulo 6, somente o capítulo 6. A data de entrega e o formato de entrega a gente combina no grupo. E por hoje é só. Até a próxima e beijos!